Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa clínica veterinária RRA, que fica perto da minha casa, que eu falo para o Dr. Renato, nós somos quase vizinhos, dá mais ou menos uns 300 metros. E como o inverno chegou, uns dias muito frio, uns dias muito quente, então os animaizinhos também sofrem. Então nós vamos conversar com o Dr. Renato, ele que é veterinário, médico veterinário, sobre os banhos, tosa, vacina, as doenças que os bichinhos também, né, são acometidos, tanto cachorros quanto gatinhos, porque ele cuida dos animais de pequeno porte, acho eu, mas ele vai falar a respeito do assunto. Tudo que abrange o seu animalzinho de estimação. Muita gente tem o seu cachorrinho em casa, mas é maltratado, né, o seu gatinho e tudo. Então nós vamos conversar a respeito disso, porque a partir do momento que você tem um animalzinho em casa, você tem que dar amor, carinho, atenção e sempre uma boa alimentação. Tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiramente, bom dia, Tamires. É um prazer ter vocês aqui, da TV Kaiowá, para a gente estar batendo um papo de uma forma espontânea e tentar passar algumas informações, tirar algumas dúvidas daí do telespectador e das pessoas que têm interesse e possuem seus animais, seus bichinhos de estimação em casa. Esses dias eu fui no mercado e passei aqui na frente da clínica, porque é meu caminho, né? Eu moro aqui pertinho. Eu vi o Dr. Renato sentado numa cadeira, um senhor perto dele e um animal, um cachorro de grande porte, eu falar assim, porque era um cachorrão. E deitadinho ali, eu tive a curiosidade de entrar ali para ver o que estava acontecendo. E era um cachorro que estava com câncer. Agora, eu acho que era um cachorro, né? Não era uma cachorra? É uma cachorra. Uma cachorra. Eu fiquei com tanta dozinha. E eu não sabia que as cachorras passam, né? Claro que cachorro também, que o Dr. Renato falou, cachorro também passa, né? Por câncer. Não só a cachorra. Mas eu acho que as cachorras devem passar por mais câncer de mama, porque eu falo que o cachorrinho, os animais não têm muita diferença do ser humano, né? Aquele dia, vamos falar só sobre isso, porque isso me chamou a atenção, depois nós vamos entrando em outros assuntos que abrangem, claro, a vida dos animais. O que você estava fazendo aquele dia lá que eu achei assim muito interessante, emocionante e também triste, lógico? Aquela cadela, ela chegou aqui já numa certa idade, chegou na clínica com presença de nódulo, tá? Na região mamária, das glândulas mamárias, e não foi indicado a cirurgia devido à idade avançada, entre outros problemas. Gravidade já. Gravidade, eu não vou especificamente entrar no quadro dela, simplesmente só para informação de que é um quadro comum, tá? Como entre outros que ocorrem com os cães, semelhante aos que ocorrem também com os seres humanos. Então, assim, nós vamos estar conversando aqui bastante também sobre que você falou do quadro, questão do frio, entre outros fatores aí, mas realmente era um quadro sério, mas que a gente naquele caso só procurou aliviar, uma drenagem para aliviar. Uma terapia para aliviar o sofrimento e proporcionar, consequentemente, uma melhor qualidade de vida no fim da vida dela, né? Que eu acho sempre que o final da vida, acho que quando nós envelhecemos, eu penso, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente não tinha que ter doenças, para a gente ter um final de vida feliz, né? Morrer de velhinho. Com certeza. E com os cães, eu digo por mim, com as pessoas a gente tem uma coisa muito com os bebês, com os recém-nascidos, os bebês, toda aquela expectativa, né? E com os cães, eu particularmente tenho uma coisa, um xodó muito grande com os idosos, com os cães idosos, tá? Porque eles tendem, lógico, isso não é a maioria, que seja até a minoria, mas assim, eles precisam realmente dos nossos cuidados, da nossa atenção, né? Então, mexe bastante comigo. Agora, a minha filha, tem uma filha que tem 7 cachorros em casa, era 10, mas ela foi dando 3, porque tinha uma lá assim que ela era muito, muito brava, o nome dela era Vida, mas tudo cachorro
que ela foi recolhendo o cachorro assim que ela comprar não comprou nenhum, mas cachorro que chegou no portão de chuva, ela recolheu, ela indo para a faculdade, um carro atropela uma poodle, ela recolheu a poodle, no acidente perdeu a orelha, ela levou, internou e hoje é companheira. Nós falamos que nós chamamos ela de Diana, é uma lady, ela come e dorme. É uma companheirona, sabe? Então, logo eu vou ficar com ela, porque ela é muito queridinha. E o primeiro cachorro que a minha filha pegou foi um poodle. E hoje ele está com catarata, ele já está meio ceguinho. É inacreditável, mas os animais também passam por aquilo que o ser humano passa. Como eu volto a dizer, eles vão... Não chegando na idade. São etapas, são situações que a gente passa com eles, ou eles passam conosco, que vão marcando, né? E isso realmente vai criando, vai só aumentando esse vínculo, em que, infelizmente, ele é curto. Né? Eu falo para os meus clientes assim, que nós não nos preparamos para o ciclo de vida deles, né? A gente esquece que é bem mais curto que o nosso, que eles vão ser nossos companheiros para o resto da vida. E não, nós fomos, talvez até felizmente, a gente perde eles, mas assim, talvez a nossa função seja ter o segundo, o terceiro, depois ter 2, 3, 4, 5 histórias com eles durante a nossa vida. Né? Um cachorro de 18 anos, então é idoso. Idoso. E gato? O gato é no mesmo processo do cachorro? Também, ele vive também... em torno disso ou mais? Em torno disso, mais um pouco, enfim. Mas depende muito. Raça, condição, como é criado, vários fatores. Mais ou menos igual nós. Agora o gato... ele também tem esse processo assim de catarata, de câncer, tudo que o cachorrinho passa, ele passa? São problemas distintos. Podemos colocar assim, enumerar os problemas que a gente tem nos gatos são um pouco diferentes dos cães, tá? Mais ou menos. Os problemas graves dos gatos são um pouco mais particulares a ele, e os cães têm os dele, tá? Mas logicamente que são mamíferos, eles têm a fisiologia um pouco parecida, mas os problemas eles acabam se diferenciando, tá? Por isso que hoje a gente tem especialistas em felinos, especialistas em cães, tá? Então a clínica ela tem as suas particularidades, sim. Mas e lembrando que os felinos, a população felina está aumentando bastante, acompanhando uma tendência mundial, né? Pela facilidade de você ter dentro de ambientes pequenos, apartamentos, que hoje é uma realidade. Como também os cães têm uma tendência a diminuir o porte, né? Eu lembro quando eu era garoto, a gente via muito cães de grande porte. Hoje a tendência na grande maioria, cães de raças pequenas, né? Que é a questão hoje da facilidade de você criar em ambientes pequenos, que é uma tendência hoje. Né? Mas também, agora tem uns cachorrinhos pequenos que é uma graça também, né? Aquele pequeno porte, eu acho assim, nossa, um xodózinho. Vamos com os banhos. Banho dos animais, banho do gato, banho do cachorro. Quem que toma mais banho, o gato ou o cachorro? Diz que o gato, na verdade, ele se toma banho, né? Sim, ele na verdade, ele é um exemplo de limpeza, né? Até para nós, de higiene. Isso, eu sempre falo. Na verdade, ele é um exemplo, porque dificilmente você vê um gato sujo. Então mas como eu falei, o gato tem uma tendência, a população felina, em aumentar. Mas a grande maioria é de cães. E dentro dessa grande maioria, cães de pequeno porte, que é uma tendência de hoje. Então, o que fez isso? Fomentou os pet shops. O aumento dos pet shops, o movimento, o giro. Verdade, porque hoje, né, como você entra aqui, você vê, tem a maioria cães ali na espera para tomar o seu banho. E isso aí virou uma rotina, é uma tendência. E o banho é um procedimento simples, porém requer todos os cuidados possíveis, porque o cão, para evitar incidentes, né? E na verdade com certeza precisa de todo o nosso carinho, de quem está ali executando. E produtos de qualidade
Claro, específicos específico para os animais. Isso é muito importante. O shampoo não é o mesmo que a gente usa. Que você usa em casa. Não. Então, assim, além do shampoo, do processo de limpeza em si, o grande problema que a gente vê, que acontece muito, que é rotina nos pet shops, no banho e tosa, é a questão, é o cachorro que chega com dermatite, com umidade, porque o cão peludo, ele por ele armazenar umidade... Principalmente o poodle, que tem bastante pelo. Poodle, o shih tzu, o lhasa, o chow chow, eles têm bastante pelo, então isso facilita o acúmulo de umidade. E umidade, quando a gente tem acúmulo de umidade, você tem formação de fungo, presença de fungo. E isso aí é um dos fatores que mais promove o aparecimento das dermatites, que são muito comuns nessa raça. Aí vindo dermatite, a dermatite, é lógico, eu estou falando, ela é complexo, tá? Aí você geralmente está acompanhada de infecção bacteriana e... Então enfim, daí a poda é importante, a tosa do cachorro é importante. É importante, mas assim, voltando, que nem eu estava falando, para evitar essa umidade, é importante uma boa secagem. Então a gente tem o processo de soprar, que é eliminar que não é o secador de cabelo de casa. Não, também não. Você vai queimar o cachorro. É um soprador mesmo. Então ele é um vento forte, frio, não é um vento quente, que vai eliminar, retirar o grosso. É como se você passasse um rodo no chão. Sim. Tirasse o grosso. E depois o secador, a gente é o acabamento, trabalha junto com a escova ali. Deixar o que ele vai, chique. isso. Então assim, é um processo que tem assim, que necessita de todas as fases da execução ser bem feito e ter todo cuidado. Agora, no inverno, porque no verão é bom manter o pelo curto, né? Porque ele sofre também com calor, principalmente esse cachorro peludo, que nem você falou. Agora, e no inverno, como que fica? Apesar de algumas raças serem adaptadas para suportar um pouco mais de temperaturas baixas, a gente, assim, a roupinha ajuda, quebra um pouco da friagem, mas o mais importante desses cães, na verdade, são os mesmos cuidados que a gente tem com uma criança. O que seria? Vacinação, tá? Desde quando Carteirinha nasce, tem que estar em dia. Carteirinha tem que estar em dia, os reforços anuais. Hoje tem vacina para gripe, tem vacina para viroses, enfim... Tem controle de verminose, tudo isso é importante, tá? É uma base importante. Outra coisa, lógico, é a condição do abrigo dele, aonde ele dorme, tá? Isso é muito importante. Outro fator é a alimentação. Você manter uma alimentação com ração? Com ração, que ela já é balanceada, ou seja, ela tem de tudo que o cãozinho precisa, nem a mais e nem a menos. E a grande vantagem da ração é que a gente não tem uma mudança alimentar. Porque a mudança alimentar, tanto que, voltando para nós, o que ocorre quando a gente está acostumado a comer alguma coisa e muda? Vai lá para o Nordeste, come algo carregado na pimenta, enfim, mais ou menos isso. O que vai acontecer? Vai ter transtorno digestivo, gástrico, e os cães têm uma facilidade muito grande de apresentar transtorno gástrico. Então, assim, a ração ela vem para corrigir isso, ou seja... vitaminas, proteínas, tudo na quantidade e principalmente rotina com a mesma alimentação, sem alterar a alimentação. E falar em alimentação? Isso para o ambiente intestinal é ótimo, né? Para claro. flora intestinal. A ração tem que ficar o dia inteiro no pote ou tem horário certo para você colocar a quantidade de ração? Quando o filhote, pequenas quantidades, sempre, à vontade. Conforme vai ficando adulto, você pode regrar um pouco mais isso, de acordo com horários. Tá. Mas isso aí vai um pouco do costume de cada cão, mas não tem segredo. Se o importante é a ração estar limpa, num ambiente limpo e armazenar bem a ração, evitando umidade, novamente para evitar proliferação de fungos, etc. Feijão, arroz, bife, salada, dá para dar para o cachorrinho? Eu brinco que, na verdade, o cachorro ele é um carnívoro. Então, o que ele gosta? Essencialmente de carne, tá?
ele precisa disso. E aí eu brinco que estão transformando o cachorro de carnívoro para herbívoro. Por quê? Porque a ração basicamente é feita de vegetais, de milho, de soja. Lógico, vai farinha de carne ali, vai um pouco de farinha de carne? Vai, lógico, para atender. Mas o problema de você fornecer comida novamente, volta no que eu falei, de você ter alteração na alimentação. E isso vai interferir, vai alterar o ambiente intestinal. A flora intestinal vai sofrer com isso. E aí a chance de aparecer diarreias, vômitos aumenta. Claro, né? Se você cuidar bem do seu cãozinho, não vai vomitar, não vai fazer, né? Não vai ficar com diarreia, vai ficar sujando a casa, você vai ter o triplo de trabalho. Então, cuidar direitinho sempre é muito importante. Assim você não vai judiar do seu cãozinho também, você também não vai sofrer. Osso. Vamos dizer, tem um costelão, tem muita ripa de costela por lá. Dá para dar para o cachorro, é? Pode sim. Diz que faz bem para os dentes, verdade? Sim, faz, ajuda no processo de limpeza, né? Resíduos, ele acaba ajudando a retirar resíduos de ração, da própria comida que pode ficar na boca. Então, assim, ajuda sim. Tomar cuidado só com ossos pequenos, com pontas. Como de frango, por exemplo, né? Isso. E hoje também, para suprir essa necessidade, os próprios pet shops, as casas agropecuárias, elas já têm os ossos feitos com cartilagem, tudo já. Você tem aqui, né? Sim, dentro de uma medida certa para evitar acidentes. Porque eu já presenciei cachorro que adora uma fruta, mamão, melão, maçã, banana e pipoca. Frutas, sempre é bom lembrar, dentro do universo de frutas, existem algumas que fazem bem e outras que podem não fazer bem. Então, tomar cuidado. Hoje, mesma coisa com o chocolate também, que tem uma substância também que é prejudicial. Então, assim, sempre tomar cuidado. As pessoas hoje, elas têm... se a gente for ficar aqui, tem muito assunto. Então, assim, o Google hoje, eu brinco, porque eles já chegam aqui já cheio de informações. Lógico que nem tudo verdade. É correto e pode ser levado ao pé da letra. Mas como as pessoas já estão bem familiarizadas com a internet, etc. Então, assim, tem muita coisa interessante para se buscar. Na dúvida, liga para o veterinário. Fala, doutor, eu li sobre isso, é verdade? Posso oferecer? A gente está aqui para isso, tá? Às vezes a criança está lá com febre, né? Não é só criança, a gente também está com um pouco de febre, está com sintomas de gripe, vai lá para a farmácia e compra seu medicamento. Às vezes o cachorrinho está com sintomas de alguma coisa, vai lá para uma casa de produtos veterinários e compra por conta, sem consultar o médico veterinário. Isso é legal? Na verdade, do ponto de vista, é legal, mas assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa acaba tendo que, quando não faz mal para o cão, acaba tendo que se dirigir à clínica veterinária para o veterinário realizar a consulta e resolver o problema, tá? Por dois motivos. Primeiro, que o diagnóstico, na maioria das vezes, acaba não sendo exato de acordo com a medicação escolhida. E outro ponto que ocorre muito também é a automedicação com fármacos humanos. Tá? Existe a correlação de fármacos humanos com os fármacos veterinários? Sim, eu mesmo utilizo bastante. O problema é que para alguns fármacos, se a concentração utilizada para humanos ela é diferente com a necessidade do cão. Então, para alguns é menor e para o outro é maior, e em outros casos é o inverso. Então isso causa uma confusão enorme. Então até esses dias atrás um colega me relatou que chegou sobre um felino que foi medicado com um anti-inflamatório humano durante 7, 10 dias e acabou vindo a ter um quadro de insuficiência renal devido ao excesso, à superdosagem. Então assim,
o fármaco realmente é utilizado na veterinária, porém com concentrações totalmente diferentes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Febre, você citou uma simples febre, que é outra coisa que... Como é que a gente vai saber que o cachorro está com febre? Precisa do termômetro. Com o dedo, com a mão, ninguém... nós que somos veterinários, a gente não tem essa capacidade, tá? Então, assim, é necessário o termômetro. E isso, as pessoas em casa, às vezes achando que o cachorro está com febre, acaba indo numa farmácia. E a questão paracetamol, AS, dipirona, tem que tomar cuidado, porque alguns deles, por exemplo, paracetamol AS não são utilizados, tá? na clínica de pequenos. A dipirona, sim. Então, chega direto as pessoas que eu dei paracetamol, diclofenaco, que é anti-inflamatório, entre outros que não são utilizados na veterinária. E quando são, tem o problema da diferença de concentração, dosagem, etc. Mas é lógico, né? Imagina só, se eu tomo um anti-inflamatório, né? Vamos imaginar para uma infecção urinária, alguma coisa, você vai dar para um cãozinho, aí, às vezes de 1 aninho, 2 aninhos. Imagina só, é uma carga muito grande. Em alguns casos uma carga muito grande, e em outras, que nem eu falei, por incrível que pareça, mesmo eles sendo menores e mais leves, se inverte, acaba tendo que dar uma concentração. Por isso que causa muita dúvida. Então, assim, o erro nem sempre é para mais, às vezes é para menos também. Então, a importância também da consulta. Por isso que eu reitero que é importantíssimo ter a informação do médico veterinário. Ter o seu veterinário de confiança para o seu cãozinho não é a mesma coisa que nós com os nossos médicos, ginecologista, oftalmologista, nós não temos os nossos. Passamos anos e anos, né, com nossos médicos, a gente muda de cidade, a gente muda de médico. Mas, então, para o seu cãozinho é a mesma coisa, tem que ter o seu veterinário, porque é você que cuida do seu cãozinho, né, do seu gatinho, então é isso que precisa. Algo mais que você queira falar a respeito? Já falamos de banho, de tosa, falamos das vacinas, da alimentação. Algo mais que você queira falar? Tem uma doença, eu perdi muitos cachorrinhos, doutor Renato, com a parvo. Por que acontece a parvo? Na verdade, é uma doença comum. Ela é transmitida? Ela causa o óbito de aproximadamente em torno de 50% de todos os filhotes que vêm a óbito. O motivo é a parvovirose. Que é uma hemorragia. É uma virose, tá? É um quadro viral que o filhote, geralmente ela comete filhote entre 2 e 3 meses, tá? Quando é retirado da mãe, assim que é feito o desmame, e até o 3º, 4º mês, a incidência dela é grande. Por ser um quadro viral, dificulta muito o tratamento. Nós não temos muita ferramenta para trabalhar, munição. Então, o antibiótico, a gente trata com antibiótico, é um tratamento de suporte para tentar fazer o filhote passar por esse ciclo, tá? E sobreviver. Muitas vezes a gente não consegue devido a alguns fatores. Por exemplo, quando o filhote nasce, muitas vezes ele não consegue mamar o primeiro leite, que é chamado de colostro. Sim. E nesse leite está grande parte dos anticorpos. Tá? Uma mãe que não teve uma gestação saudável também não passou imunidade pela placenta passiva. Então, assim, é um conjunto de fatores. Tá? E para desencadear, desencadear todo o quadro, o cachorro que não é vacinado, tá? A chance, então, dele ter muito maior. Então, você vai juntando, tá? Uma cachorra que não teve uma boa gestação, um parto que teve problema do filhotinho ter a mamada do colostro, e com o filhote que não recebeu as vacinas adequadas, a chance de ter uma parvovirose é muito grande. E, consequentemente, a cura pelo tratamento se torna mais difícil ainda. Então, assim, e da mesma forma que um filhotinho que nasceu de uma condição saudável, recebeu a vacina, e se ele vir a ter, a chance do sucesso do tratamento é grande. Então, hoje a gente já tem a estatística ela melhorou bastante, nós temos algumas ferramentas
de medicação que nos ajuda bastante no tratamento, e o índice de sucesso subiu bastante. E a consciência das pessoas também de ter um cuidado maior por todo esse processo aumentou bastante também. Então, enfim, hoje tudo mais favorável. É transmissível? É transmissível altamente. O vírus ele permanece no local durante tempos. Então é necessário fazer uma boa desinfecção, evitar colocar filhotes no mesmo ambiente durante um tempo. Tudo isso aí existe vários fatores aí que a gente pode contribuir para diminuir a chance de uma contaminação. Algo que você queira deixar aí, um conselho para o pessoal de casa que tem animalzinho? Assim, a gente nota, né, acompanha uma evolução muito grande no cuidado com os cães, as pessoas, uma conscientização hoje muito maior. Só tomar cuidado com os excessos, tá? O cão, ele precisa dos nossos cuidados, tá? Mas ele não pensa como a gente. Então isso é uma coisa para a gente tem que ter bastante cuidado para evitar alguns conceitos errados, às vezes até na boa intenção de pensar que está ajudando, está prejudicando. E outra coisa é ter o seu médico veterinário, ter uma relação diária, semanal, tá? O veterinário ele não é inimigo do dono do cachorro, não, ele está aqui para ajudar, tá? E então assim, e é igual um médico da família. Então, quanto mais essa relação for mais aberta, a chance de você ter problemas, ela aumenta. E sempre ter a rotina da consulta, porque na verdade os problemas eles vão ter durante a vida, mais cedo ou mais tarde, e nós como médicos veterinários, nossa função é tentar ajudar o proprietário e o cachorrinho, lógico. Já que você falou um negócio aqui agora, vou encerrar, mas o cachorro precisa de oftalmologista também? Ou o veterinário faz tudo? Sim. Não, na verdade, existe o veterinário especialista em oftalmologista também. Tudo está praticamente caminhando para ficar igual à medicina humana. Como tem o veterinário, digamos assim, odontologista, como tem o veterinário ortopedista, e tem o veterinário clínico, que é o que vai encaminhar para os especialistas. Então, assim, a coisa está se aperfeiçoando cada vez mais, e a tendência é essa. Bacana, né, gente? É muito bom poder falar, né, desses animaizinhos tão maravilhosos, né, que faz uma companhia. Quantas pessoas que estão aí sozinhas, a companhia é um cachorro ou é um gato, né? A gente vê muito isso. Tem só tem uma pesquisa da USP que prova, estatística, que as famílias que têm o cachorro tendem a ser mais felizes. Viu só? E também tem casais que não têm filhos, então tem cachorro, né? Que nem minha filha, não tem filhos, mas tem um monte de cachorro. E olha, ela cuida muito direitinho. Nossa, e é ciumenta dos cachorros, viu? E eles também protegem ela muito. Vocês acreditam que um dia eu quis entrar no quarto dela, eles não deixaram? Sério, mas olha, eu não esqueço disso faz tempo. Mas eles não deixaram eu entrar no quarto da minha filha. Eles me barraram na porta. Olha só a proteção, hein? Doutor Renato, eu fico muito agradecida. Vai ser a primeira de muitas, com certeza. Sempre que eu precisar, irei te procurar para falar do seu cachorrinho, do seu gatinho. E agora, se vocês gostariam que eu fizesse alguma pergunta, doutor Renato, que eu não fiz, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail programa nossacasa.tv@hotmail.com. Tem o Facebook, nós temos a página Programa Nossa Casa no Face, que tudo que eu faço está na página, tudo está no YouTube, né, já há anos, então fica aí para todo mundo ver. E o telefone de trabalho também, você está aí no rodapé do vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente e deixar o seu recado, beleza? Combinado? E o meu celular é Zap, então pode deixar seu recadão lá que a gente vai se dirigir para o profissional, porque é esse o nosso trabalho. O programa Nossa Casa é um programa de família, e família tem de tudo um pouco, e nós vamos atrás. Muito obrigada, que Deus te abençoe, sucesso, e eu gostaria que você deixasse o endereço da sua clínica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, passando algumas informações nesse bate-papo
tá? Informal, que é assim que é gostoso, né? Ah, isso é verdade. E deixar o meu telefone, que eu acho que está no rodapé, né? Já. Tá. E o endereço é Avenida Rolândia, 3771, próxima esquina com a Getúlio Vargas, endereço novo. E aguardo a visita, né? Dos interessados, enfim, a gente está aqui para tirar as dúvidas que for necessário. É isso aí, gente. Não fica longe do restaurante Grill Baobá, tá? Então, é só procurar, tem o telefone. Vocês que moram aqui nas imediações, não sabem da clínica veterinária, gostaria de conhecer o Dr. Renato, a clínica dele, clínica nova, um atendimento de primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito importante você saber onde deixar o seu animalzinho para dar banho, para tosa e tudo, fazer seu manicure, né? Deixar com a unha bonitinha, seu cachorrinho cheio de lacinho também. Aqui também tem muitos acessórios. E porque tem muitos lugares que judiam do seu cachorrinho, né? Isso é triste da gente ver. Por isso a gente acompanha em grandes canais, judiando o seu cachorrinho, batendo no cachorro. É a mesma coisa. Dói tanto quando a gente vê os maus tratos no idoso. É a mesma coisa o cachorro. Então vamos cuidar de tudo isso.